Esse filme tem a finalidade de explicar como funciona o quiz. Existem só 3 campos para você preencher para fazer o cadastro. Um é o e-mail, que é importante preencher para poder recuperar a senha. A finalidade dele é basicamente essa. O login e a senha. O login não pode ter mais que 10 letras e números. Não funciona se você colocar uma acentuação, C cedilha ou um caractere especial. E depois de preencher os 3 campos, basta enviar. Caso você esteja nessa página, não se lembre da sua senha, você deve marcar aqui, ó. Preenche ou o e-mail ou preenche o login. Se você preencher o e-mail, ele vai no banco de dados procurar o login e a senha referente àquele e-mail. Se você preencher apenas o login, ele vai procurar no sistema a senha e vai mandar para o e-mail cadastrado. Outra informação importante, nesse caso, é que o login e a senha, letras maiúsculas e letras minúsculas são diferenciados. Então, se você preencher aqui um B maiúsculo, por exemplo, RB, né, MO, da próxima vez, se você preencher como B minúsculo, não vai funcionar, ele não vai reconhecer o login. E o mesmo funciona com a senha. Então, sempre vai ter que ter aquela letra maiúscula. Assim que você colocou o login e senha, você cai nessa página do quiz, que é para começar a cadastrar o quiz, né? Primeiro você vai escolher o nome do quiz. Se for um quiz de matemática, de português, de ciências, você tem um campo aqui específico que você pode escolher o tema. Então não precisa preencher matemática. Seria melhor você preencher, por exemplo, a adição, né? E você também tem um campo para preencher a série da criança. Por exemplo, Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 3. Esses 2 campos são bastante importantes para serem preenchidos, porque eles mantêm organizados. Imagina, você hoje é um professor do 1º ano do ensino fundamental, depois você vai ser um professor do 4º ano do ensino fundamental. Cada quiz que você preenche, você pode utilizar em anos seguintes, quando tem o mesmo tema. Então, aqui seria interessante, por exemplo, digamos que você colocar adição, a série é 2º ano do ensino fundamental e você vai fazer um quiz para matemática. Ou seja, você já tem organizado que é o do 2º ano do ensino fundamental, você está falando sobre adição em matemática. No futuro você pode recuperar esse quiz para enviar para os alunos. Bem, da mesma forma do login, tá? No caso do nome, só pode ser 10 letras e números, né? Não pode ter C cedilha, acentuação, caracteres especiais. Então, nesse campo, você coloca a pergunta, por exemplo, pergunta 1, você faz uma questão. Aqui você coloca as respostas, né? Preenche as respostas, são textos que você coloca. E aí você tem que marcar a resposta correta. Ela é A, B, C, D, E. Você marca uma resposta que ela está correta. Caso você sinta necessidade de ter uma explicação mais detalhada, você explica aqui, ó. E aí aperta enviar a pergunta. Se o quiz não existe, ele vai criar esse quiz adição. E aí ele te mostra aqui para você conferir se está correto o texto, se a resposta está correta, se a explicação está adequada. E aí você cadastra a pergunta. Se o quiz já existe, ele vai incluir uma pergunta nova. Se o quiz não existe, ele vai criar o quiz e aquela vai ter sido a primeira pergunta. Automaticamente ele marca aqui, ó, o endereço. Esse endereço é o que você envia aos alunos para eles poderem fazer o quiz. Caso você queira editar um quiz antigo, verificar um quiz antigo, apagar um quiz antigo, alterar uma pergunta, né, ou consertar algo, né, mesmo que esses campos aqui estejam já preenchidos, se você escolher o quiz antigo, por exemplo, de história, tá, ele não vai considerar aqueles campos, ele vai considerar o de história. E aí, se você incluir aqui uma pergunta e as respostas e explicação, ele vai incluir a pergunta no de história e não no que está escrito aqui. Ele vai dar prioridade.
Se você, por exemplo, quer editar, é a mesma coisa. Você marcou aqui, você pode apagar o quiz inteiro e aí ele deixa de existir. Não quero mais esse quiz. Então, se você apertar aqui, ó, apagar, tá ok? Você apertar OK, ele vai simplesmente apagar. Esse quiz ele vai deixar de existir. Se você apertar em editar o quiz, ele te manda para uma página e aí você pode editar ele. Por exemplo, eu quero editar a pergunta 11. Aí você vem aqui, ó, editar. Ele remonta a tela do quiz com as perguntas e você pode alterar. Por exemplo, aqui, ó, tratar mal as pessoas. Aí você altera o que você fez errado ou se você colocou a resposta errada, é aqui. Quando você envia a pergunta, ele manda de novo para a página perguntando se está correto, cadastra a pergunta e aí ele já alterou aquela pergunta. Então vamos lá de novo. Esse matemática de adição foi eu que fiz para mostrar de exemplo. Então eu quero apagar o quiz. Você apaga o quiz aqui. Mas se você quer apagar uma pergunta, quero apagar a pergunta número 5. Então você clica aqui, no caso, apagar a pergunta número 5. E ela simplesmente apagou. Se você chamar de novo, aqui ó, matemática adição, e colocar editar quiz, você vai ver que a pergunta 5 não existe mais. Então você pode editar uma pergunta, você pode apagar a pergunta, ou você pode apagar o quiz inteiro. Espero que esse quiz seja útil e te ajude no dia a dia do trabalho, principalmente nesse período em que ninguém pode sair de casa e os professores estão tendo dificuldade em educar os alunos à distância. Obrigado.